Irregularidades, pelo menos, porque uma vez que este centro de conferência faz a análise da faturação e na primeira fase, houve até muita conflitualidade, como acaba aqui de ser dito, os senhores tinham a ideia e sabiam que havia irregularidades por parte da faturação. Bem disse, nós recorrentemente somos confrontados com situações de fraudes, mas nunca devidamente identificadas e clarificadas pelo Estado. Isso é muito importante que seja feito, que o Ministério da Saúde faça esse trabalho, que identifique os responsáveis e que nos comunique, no caso da Ordem dos Farmacêuticos, quem são esses responsáveis, para nós também termos a oportunidade de atuar. Como sabe, a Ordem dos Farmacêuticos tutela a atividade farmacêutica e um farmacêutico só pode exercer a sua profissão desde que esteja devidamente com a situação regularizada na Ordem dos Farmacêuticos. Mas tem havido consequência sobre essas irregularidades que iam sendo detectadas? Obviamente que sim, temos instrumentos do ponto de vista jurisdicional para atuar em relação aos farmacêuticos e já o fizemos anteriormente com a abertura de inquéritos e os competentes processos disciplinares. Portanto, não temos qualquer dúvida em relação a essa situação de atuar devidamente. Agora, também nos parece é que somos pela transparência, não é? De facto, é preciso trabalhar com base num sistema organizado, é preciso passar a trabalhar com dados reais, de forma a podermos então cruzar os dados. Isso é, de facto, fundamental. É preciso que existam, de facto, sistemas baseados em tecnologias de informação que dialoguem entre si. Sabe que se investe imenso em Portugal em tecnologias de informação que não dialogam entre si. Isso é verdadeiramente lamentável. Porque são incompatíveis muitas vezes. São incompatíveis entre si. E é verdadeiramente lamentável. Sistemas diferentes. E é, desde logo, até um desperdício. Mesmo na administração pública. Não, é da administração pública que eu estou a falar. E até na área da saúde. E, portanto, dados atuais. Não faz sentido que o Estado não saiba quem são e quantos são os seus membros do Serviço Nacional de Saúde, os seus utentes do Serviço Nacional de Saúde. Quem são os prescritores potenciais para prescrever medicamentos? Quem são as farmácias que podem, portanto, dispensar esses medicamentos à população? Quem são os farmacêuticos que trabalham nessas farmácias? Bom, tudo isso são dados fundamentais para que se possa trabalhar de uma forma correta. Portanto, no seu entender, tal como o João Cordeiro, não é possível reduzir a despesa do medicamento sem conhecer o universo. Em que se... Mas vai ser necessário reduzir por imperativo de fraude, situações... Sim, por um lado a fraude, mas numa fase seguinte vamos falar já em redução, tendo em conta o memorando da Troika e a necessidade do país. Eu sou completamente defensor da prescrição eletrónica. E a prescrição eletrónica é algo que não tem duas interpretações, tem uma só. A prescrição eletrónica é uma matéria com desmaterialização da receita. É assim que se passa por toda a Europa, é assim que, aquele exemplo que tivemos cá em Portugal, tivemos aqui uma oportunidade excelente de poder ter aquele bom exemplo alargado ao país inteiro. Ou seja, e, de facto, a prescrição através da substância ativa, da receita. É isso que está a querer dizer? Prescrição eletrónica é a desmaterialização da receita, é deixar de haver papel a circular. Isso é que é prescrição eletrónica. Prescrição informatizada, com a ajuda do computador e a receita passar a ser impressa em impressora. Devo dizer que, desde logo, acho relativamente bem-vinda, acho que foi um avanço, deixámos de ter hieroglifos médicos que obrigavam a que os farmacêuticos tivessem que interpretar, muitas vezes, letras perfeitamente ilegíveis, portanto foi um avanço, mas é um avanço muito tímido, eu diria, não é nada. Nós temos que, urgentemente, ir no sentido da prescrição eletrónica, que muito ajudará também a combater a fraude. Já lá vamos, eu queria agora entrar nesta outra fase da prescrição por substância ativa ou não, mas tenho que ir à prescrição eletrónica até porque ela está para entrar em vigor nos próximos dias, Sr. Bastonário. E eu já vi que o senhor vai pedir um adiamento justamente dessa entrada em vigor. Porquê? Sim, vamos pedir um adiamento daquilo que poderíamos dizer então prescrição informática, que é a prescrição por via informática com impressão da receita. Está previsto para agora, para julho? Está previsto para o dia 1 de julho. Para sexta-feira, creio eu? Na medida em que ainda não foram divulgados pela ACSS os programas homologados para a prescrição eletrónica. Houve cerca de 3 dezenas de candidaturas e o processo ainda não terminou. Nós fizemos já um contacto informal com a ACSS. Sabemos que existe esta preocupação e esta sensibilidade da parte do Ministério da Saúde e que certamente nestes dias, forçosamente esta semana, irá sair alguma indicação do Ministério da Saúde no sentido de permitir o adiamento do processo. Repare que nós, não é porque nós sejamos favoráveis ao adiamento do processo ou que queiramos atrasar o processo, porque a Ordem dos Médicos é totalmente favorável à prescrição informática e, quando for possível, à prescrição eletrónica, o que vai envolver outros problemas informáticos, nomeadamente a segurança da rede de circulação da informação. Mas somos totalmente favoráveis, nomeadamente porque permite e facilita a auditoria do sistema e o combate à fraude e à corrupção. Mas se estamos a 4 dias do início da obrigatoriedade da prescrição eletrónica, os programas ainda não estão homologados e devidamente divulgados,
quer dizer que é materialmente impossível. Houve um atraso com o ato eleitoral. Houve um atraso, exatamente. Esta instabilidade política que se viveu prejudicou a evolução do processo. Agora, eu quero aqui deixar muito claro que nós, médicos, somos favoráveis à prescrição Estão todos de acordo que deve informática. haver este adiamento, porque não há condições neste momento? Eu julgo que há uma série de programas que já estarão homologados pela São ACSS. os programas antigos que já estavam, Pois eu cerca de 9 não programas. estou, porque é um ponto que me passa ao lado, eu não estou informado, mas quer dizer, é lamentável é que se publique legislação e que depois não dê condições para que essa legislação seja efetivamente posta em funcionamento. Não é? Isso é lamentável. Muito bem. Eu queria então agora passar para uma questão que também preocupa os portugueses, porque segundo aquilo que está previsto, o professor Augusto Mateus, posso começar por si agora sim, vamos ter que baixar a despesa do medicamento, ela é substancialmente pesada naquilo que é o Orçamento de Estado e vai ter que baixar uma boa parte dessa despesa. Como é que o vamos fazer? O que é possível fazer? Muito bem, eu acho que nós temos uma... Quem vai pagar essa fatura? É caso para perguntar, o utente? A fatura é sempre paga pelos cidadãos, quer como contribuintes, quer como utentes de cuidados para além do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde tem um custo, é suportado com os impostos dos portugueses e o seu mérito é, obviamente, o de ser uma imensa máquina, se for eficiente, se for bem gerido, se for um sistema sem estes problemas que aqui estivemos a falar no princípio do programa, é uma imensa máquina de democracia, na medida em que os cidadãos acabam por ter, numa das coisas mais fundamentais da sua vida, acabam por ter acesso a... Olhando para o que é exigido no memorando. O que é expectável é que o Portugal aproveite esta oportunidade para fazer um conjunto de ajustamentos que tem que fazer. Nós passámos cerca de 2 anos a negar a necessidade de fazer estes ajustamentos. Não é? Nós tivemos um déficit colossal do Estado em 2009, num ano de crise aumentámos os funcionários públicos 2,9% e baixámos o IVA. As agências de rating, no princípio, num ano em que nós depois temos um déficit colossal, apresentámos um orçamento para 2010 com um déficit praticamente igual ao déficit de 2009, baixaram-nos o rating porque a economia não crescia e as necessidades de financiamento continuavam, digamos, intocáveis. Demorámos mais de um ano a reconhecer a necessidade de fazer estes ajustamentos. E o pior que o país pode fazer é não agarrar esta oportunidade que tem. Não tem que ver com quem ganhou ou perdeu as eleições, tem que ver com um país que tem todas as condições para sair desta situação de uma forma em que relança os seus grandes objetivos, que é um país mais moderno, mais competitivo, mais equilibrado. E aqui, falando de política de medicamento e falando de saúde, isto é uma imensa oportunidade para uma coisa que ficou muito clara neste início de programa, que é, nós não temos um verdadeiro sistema de saúde, onde haja um círculo virtuoso em que os profissionais competentíssimos que temos, e muitos estão aqui à volta desta mesa, e há muitos mais sentados na sala e muitos mais no país, não trabalham verdadeiramente numa lógica coordenada. A política de medicamento tem desafios colossais. Porquê? Repare, nós temos um desafio demográfico imenso. A principal conquista do século XX foi aumentar a nossa vida em cerca de 15 anos. Nossa vida de cidadãos vivendo num mundo avançado como é aquele da nossa Europa. Nós hoje podemos esperar, chegando aos 65 anos, enfim, com boas condições de saúde, podemos esperar na Europa viver razoavelmente bem até aos 80, 85 anos. Nós ainda não arranjamos uma solução para as reformas, para a segurança social, porque tudo estava pensado numa lógica de repartição para uma demografia muito diferente daquela que nós temos hoje, com um fortíssimo envelhecimento da população. Mas repare, se já é complicado financiar depois dos 65 anos, e já aumentámos a idade de reforma, se já é complicado financiar uma reforma que é mais ou menos permanente, é o rendimento com que vamos viver depois de sair da vida ativa, enquanto cidadãos com necessidades de cuidados de saúde, a partir dos 65 anos as nossas necessidades vão aumentar. Porque vamos viver mais e vamos ter tempo para ter doenças que antes não tínhamos. E, portanto, do ponto de vista dos cuidados de saúde, a pressão no futuro é para que as despesas aumentem. Por outro lado, nós temos grandes precipitações em Portugal. Não é? Falamos muito de genéricos. Um genérico é, digamos, alguém como eu. Já fui inovador, já fui mais novo. Não é? Um genérico é um medicamento que já foi inovador. Se as doenças não se portam bem, como sabe. Nós temos doenças civilizacionais, temos ideias muito convergentes. Olha, há um enorme consenso
sobre os sistemas de saúde serem centrados em cuidados primários, em cuidados hospitalares de grande eficiência com massa crítica adequada e depois cuidados continuados, paliativos, nos primeiros e últimos, mais próximo da nossa comunidade, da nossa família, do nosso trabalho, nos outros em que são intervenções mais pontuais, nas melhores condições possíveis, ao mais baixo custo, com maior eficiência, com maior eficácia, eventualmente retirados durante algum tempo das nossas comunidades. Tudo isto é consensual, tudo isto não existe. Tudo isto é difícil de implantar. Porquê? Porque não temos políticas estruturais, porque não temos regras estáveis, bem pensadas. E, portanto, nós não podemos ter soluções toscas. Eu não posso ter uma política de medicamento que não seja, por um lado, com uma base que é promover a inovação, facilitar a investigação e desenvolvimento, facilitar a introdução de novos medicamentos, mas numa base, é a função do professor Turgal, numa base em que eu avalio verdadeiramente se vale a pena ir atrás daquela nova... Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que levar por diante aquilo que já foi iniciado no nosso país, que é uma política de estímulos genéricos, que também tem que ser bem pensada, não pode custar demasiado, tem que ser equilibrada. Avançamos muito do ponto de vista dos preços de referência e hoje já não temos muitas confusões. A vida do Infarmed é mais fácil com os preços de referência do que com uma parafernália de formas de apresentação. Repare que nós temos, durante muito tempo, tivemos preços, e ainda hoje temos alguns, em que o preço por unidade de massa varia mais do que algumas medidas de política de medicamento para reduzir os preços. Portanto, o que eu diria é que nós precisamos, seguramente, de pôr ordem na casa, incentivar um sistema a sério. E é completamente diferente você ter poupanças no orçamento do Estado, porque se tornou mais eficiente, porque presta cuidados de saúde mais eficazes, porque responsabiliza mais, digamos, aquilo que são os cidadãos. Repare como as farmácias podem ser pequenos centros de saúde, podem fazer bastante mais do que aquilo que são chamadas a fazer. Muitas vezes apresenta-se uma super rendibilidade das farmácias para prescrever medidas no sistema de saúde. Eventualmente as farmácias podem ser, como a Suécia as transformou, embora tornando-as também em grande parte públicas, elementos de capilaridade do sistema, de contacto imediato com os cidadãos, de prestação de informação, de prestação de alguns cuidados. Portanto, seguramente nós podemos fazer das nossas farmácias, das nossas misericórdias, dos nossos centros de saúde, podemos fazer coisas muito mais eficazes, coisas muito mais úteis para desenvolver a base do nosso sistema. Deixe-me só dar mais um exemplo. E precisamos de pôr ordem, digamos, na forma, e isto com muito mais informação aos portugueses. Era muito útil que os portugueses, quando saíssem de um hospital, quando saíssem de qualquer sítio onde lhes foi prestado um cuidado de saúde dentro do Serviço Nacional de Saúde, soubessem quanto é que isso custou. Claro. Para saberem que isso está a ser pago com os impostos todos e para saberem que não é nada fácil esta contenção. E, portanto, o que eu digo é, a contenção que temos que fazer é uma contenção que tem que ter duas lógicas. Uma lógica de eficiência, e, portanto, não posso estar mais de acordo com a prescrição eletrónica. Nós já fazemos o pagamento de muitos impostos sem papel. Sim. Toda a grande distribuição em Portugal e na Europa funciona sem papel. E a prescrição eletrónica tem duas vantagens. Uma é reduzir os custos administrativos, nós podemos baixar muito os custos administrativos e os impostos dos cidadãos ficarão mais para os cuidados de saúde e menos para a gestão dos cuidados de saúde. Não ganhamos muito com isso. Não precisaremos, talvez, do tal centro de conferência de faturação daquele podemos também. dar aos profissionais, podemos dar aos médicos, que têm sido campeões, falando com médicos de família, falando com internistas, falando com especialistas, não é? Falando com os médicos portugueses. Nós percebemos que há a possibilidade de eles serem protagonistas com outros profissionais de saúde, mas eles no centro, daquilo que é um avanço enorme da responsabilidade económica e social da prescrição. Prescrever com base em todos os elementos. Prescrever com base num equilíbrio entre aquilo que é oferecer ou não oferecer a última geração. Oferecer aquilo que tem um custo e uma proporção com a eficácia no tratamento equilibrado. Portanto, todas essas matérias são matérias em que a prescrição eletrónica ajudava imenso. E isto exigia, obviamente, um grande esforço em matéria de chamar os portugueses a cuidar daquilo que para eles é essencial e chamar os profissionais a trabalharem coletivamente num verdadeiro sistema de saúde com uma política de medicamentos estável, com o Estado a comprar bem, a pagar bem, a poupar muito dinheiro, porque parte do dinheiro que está aqui gasto é um Estado que compra mal, que paga mal e que, portanto, que faz disrupções da atividade económica
E, sobretudo, uma coisa que eu não queria deixar de dizer hoje neste programa, ver a saúde, porque é uma coisa que me arrepia, é ver a saúde apenas como custo. A saúde é um monumental espaço de criação de riqueza. A saúde é decisiva para a atratividade das cidades portuguesas. A saúde é decisiva para o desenvolvimento do turismo em Portugal. Nós exportamos muito a partir dos nossos conhecimentos em saúde. Nós temos no Porto, em Lisboa e em Coimbra, excelentes instituições. Nós temos uma massa crítica nas ciências da vida, ao nível do nosso sistema universitário, ao nível do nosso sistema de investigação, muito relevante para o nosso país. E, portanto, nós temos que lidar com a saúde como centro de custo e com a saúde como centro de criação de riqueza e de emprego altamente qualificado. E é isto que nos vai tirar do buraco em que caímos.